Conexão Ciência. Neste episódio do Conexão Transcultural, nós conversamos com o professor do curso de História da Universidade Estadual de Maringá e integrante do grupo de pesquisa em História das Crenças e Ideias Religiosas da Universidade, Daniel Costa. Ele explora como diferentes culturas e crenças se envolveram durante a Idade Média e como essas interações marcaram tanto as sociedades da época quanto as contemporâneas. Daniel também comenta a influência desse contexto na arte e na literatura, com destaque para a obra de Dante Alighieri, e explica por que compreender o passado é essencial para entendermos o presente. Confira! Sobre os quesitos de conhecimentos transculturais, é bastante interessante a gente pensar no cenário medieval, principalmente as críticas que vêm chegando sobre uma Idade Média que está descentralizada somente no mundo europeu. Hoje em dia, nós começamos a pensar também uma aglutinação com várias outras regiões, pensando principalmente Ásia, África, todas nessas relações do que é chamado de Mediterrâneo, aquele grande local que fica e que traz também conexões para esses três continentes. Então, quando falamos em Idade Média atualmente, nós estamos pensando as relações que acontecem sobre o Mediterrâneo e que vão agenciar esse fenômeno, tanto da Europa quanto de Ásia, principalmente região do Levante, que traz muitas conexões ali, como também a área de África. Ou seja, dentro dessa Constituição, nós vamos ter a criação de várias culturas, de várias obras que vão se manifestando. Sejam os bestiários, que são aqueles livros que falam sobre bestas, que falam sobre seres híbridos, como centauros, minotauros, assim por diante, que vão ser escritos a partir de África e que vão transitar para várias regiões da Europa. Nós podemos falar do Fisiólogos, por exemplo, que é uma obra ali do século II ou III, que tem toda uma moralidade cristã, que envolve seres que estão ali sendo descritos, como os animais, seja o leão, seja a ave, né? Então ali eles trazem vários arcabouços, até mesmo da serpente, como dos dragões. Então nós temos várias manifestações que vão acompanhando esse cenário e que vão ganhar na Europa um estatuto bastante forte no século XII, quando vários bestiários passam a ser escritos e iluminados, desenhados, conforme as narrativas que provinham do Fisiólogos, mas também de outras obras, seja Isidoro de Sevilha, no século VII, que vai escrever também uma relação sobre o que seriam os monstros ou até as bestas naquele cenário, e que traz essa aglutinação de transculturalidades que se manifestam no movimento dessas culturas, e como que o cristianismo vai também olhando e ressignificando esse processo pela experiência teológica que ele vivencia. Então, a partir desse fenômeno, quando nós temos todas essas transições, principalmente do que eu estou aqui atestando como movimento desses bestiários, né, dessas obras que não eram chamadas de bestiários ali no século II e III, mas que vão ser nomeadas assim a partir do século XII até o século XIV, quando elas emergenciam com força. Várias são as obras literárias que vão sendo também criadas em torno desse segmento. Nós vamos ter uma que é bastante conhecida, que é a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri no século XIV. A Divina Comédia ela é estritamente dividida em vários cenários, porque é ali que nós temos a divisão dos três ambientes do pós-morte cristão, que é associada a uma mitologia, ou seja, as narrativas, mas também as imagens que traziam a concepção de mundo dessas populações e dessas crenças. O Dante vai então manifestar ali uma descrição de cada um desses ambientes, que para ele compunham o paraíso, o purgatório e o inferno. E é no inferno de Dante que nós conseguimos olhar com mais atenção as manifestações de trocas culturais que vão estar associadas ao mundo greco e romano, tanto ao mundo grego quanto ao mundo romano. Ali nós vamos ter o quê? Influências de Virgílio, da sua Eneida, nós vamos ter influências de Lucano, da Farsálias, como também de outras obras que vão aparecendo, como é o caso dos bestiários. Lá, no Inferno de Dante, nós temos a divisão de várias regiões infernais. São 9 círculos concêntricos, que vão até o centro da Terra, onde está Lúcifer, preso no lago Cocito, que é um lago congelado. Em cada um desses círculos, nós temos a ambientação de seres híbridos, que trazem, então, uma transculturalidade com a relação greco-romana, mas também não só, como também mesopotâmica, o que vai acontecer com Nemrod, que vai aparecer enquanto um gigante
que vai ser traidor, então, de Deus e que vai ser colocado no círculo da traição. Mas vários outros seres compõem essa obra. Nós vamos ter, então, a figura de Caronte, que aparece como barqueiro, logo no primeiro círculo. No segundo círculo, a figura de Minos, que é o juiz do inferno, e que é esse juiz justamente por essa presença minóica, que vai sendo trazida justamente por essas obras, que olham o Minos como aquele rei que estava e agenciou a ilha de Creta. Então nós temos uma figura mítica que é trazida aqui por Dante, como aquele que vai agenciar os culpabilizados no inferno cristão. E ele tem a presença de uma grande cauda. Conforme ele se enrola na cauda, o número de voltas é para onde aquela alma deve ir. Então, 2 voltas ele vai para o segundo círculo, 3 para o terceiro. No terceiro círculo, nós temos a figura de Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, que vai ser associado nesse período principalmente à relação de 3 mundos, como África, Ásia, Europa. Então, nós temos ali a associação daquilo que traz também a figura da morte, ou seja, a lama para onde vão os corpos. É por isso que o Cérbero ele fica ali, mexendo na lama, ou seja, mexendo para a região aonde os corpos vão depois de serem enterrados. Então você tem uma presença da terra bastante forte como anúncio também da vida. E aí, nesse cenário, o Cérbero é esse cachorro que vai simbolizar a gula, como um símbolo do pecado, mas também como uma forma de justiça divina. Ou seja, esses seres, eles não estão lá apenas para ser um sinal do mal, mas também para ser um sinal da complexidade que é a divindade e a figura da justiça divina. Então, esses seres trazem todas essas figurações. E além do Cérbero, nós vamos ter depois o Pluto, que vai ser um lobo ali, que vai também estar relacionado à riqueza, né? Então, a figura do ouro bastante manifestada, que é justamente no local do círculo da avareza, e nós vamos ter o círculo quinto, que é o círculo da ira, que nós teremos Flégias, que foi aquele que atentou contra um templo de Atenas. Então nós temos a figura de ira relacionada a ele, e a partir da heresia, sexto círculo, a figura então daquelas 3 mulheres que traziam a ira em si, e essas mulheres eram chamadas de eríneas, e a figura da Medusa, que vai ser aquela que vai também relacionar a todo o seu estatuto a ideia de petrificação do outro. Ou seja, para você avançar, você tem que avançar com os saberes antigos. É por isso que Dante, quando está viajando pelo mundo dos mortos, ele está sendo guiado pelo Virgílio, que é o que detém os saberes antigos. Para conseguir decifrar as alegorias desse mundo, Virgílio, para entrar em conexão com Dante, vai então permitir que Dante avance sobre a Medusa, tampando os seus olhos. Ou seja, é por meio do véu pagão que Dante consegue, então, revelar a ideia da justiça divina. Então, nós temos aí também um sintoma bastante forte sobre um cristianismo mais plural. E aí, a partir do sétimo círculo, nós temos os centauros, o minotauro, as arpias, que trazem essas confluências culturais também e que se manifestam na figura do círculo da violência. No oitavo círculo, nós temos 10 fossas, com vários demônios que estarão ali, mas também a figura de um que vai ser grandioso, que vai ser dividido em 3 partes. Ele vai ter uma cauda de escorpião, um corpo de serpente e um rosto de homem justo. Ele vai ser o Gerião, símbolo da fraude. Então ele vai estar ali também para simbolizar o malebolge, ou seja, a bolgia daqueles que foram malignos, o grande fosso, aqueles que foram fraudulentos, onde nós vamos ter várias figuras ali. E por fim, a traição, que é onde está Lúcifer. Ali na traição, Lúcifer vai ser aquele aglomerado de hibridização, então ele vai ser uma figura com 3 pares de asa de morcego, ele é gigantesco, então ele também é grandioso, talvez uma relação com o passado antigo vinculado à figura da titanomaquia, que seria justamente dos titãs que se revoltaram contra o Olimpo. Então você tem ali toda uma manifestação que vai atestar ao Dante a grande figura de Lúcifer, e ele vai ter 3 faces. E essas 3 faces vão estar relacionadas a cores diferentes, aonde ele vai mastigar pecadores diferentes, Judas, Brutus e Cássio. E aí o corpo felpudo por onde Dante e Virgílio vão descer para chegar ao purgatório, que fica no hemisfério contrário, então, do hemisfério norte. Então, o hemisfério norte para o Dante seria a região da Terra, o hemisfério sul seria a região do purgatório, onde estaria a grande montanha que foi formada por conta da queda de Lúcifer. Essa é a mitologia dantesca, né? Como Dante está vendo esses exercícios por meio de uma transculturalidade, seja árabe, pelos saberes que ele detém de Avicena, de Averroes,
seja também as relações que ele faz com o mundo hindu, seja as relações que ele faz com o mundo que vai se conjecturando nas figuras dos gregos e dos romanos antigos. Então, a partir de toda essa constatação que a gente faz em relação à Divina Comédia, se torna importante pensar justamente o que queremos com essas pesquisas, o que torna elas importantes nos dias atuais. A importância de uma pesquisa como essa, ela está justamente em pensar esses fenômenos culturais híbridos, ou seja, em demonstrar que as religiões, as práticas religiosas, elas vão se construindo a partir de contatos variados. E a partir desses contatos, nós estamos falando do quê? Das formas de alteridade, das formas como o outro é sentido, o outro é visto, das formas como eu me relaciono com ele, das formas como eu penso o corpo do outro como o meu corpo. Então, ali nós vamos ter também todo um agenciamento de refletir sobre como essa alteridade vai sendo alcançada sob os signos de um olhar histórico sobre esses sujeitos que viveram antes de nós. Trazendo para os dias atuais, podemos pensar até mesmo a criação desse ambiente infernal, a forma como o inferno vai sendo sinalizado enquanto um ambiente cristão que vai sendo condicionado a toda uma ideia de crença que se mantém e que vai se agenciando, vai se modificando no decorrer do tempo. Então, figuras como essas trazem para nós problemáticas possíveis para pensarmos o passado e relacionar esse passado com o presente. Ao fazer isso, nós vamos então olhar essas confluências de tempos enquanto possibilidades de pensar o futuro, de pensar como nós, enquanto seres humanos, podemos viver uma vida no futuro diante de todos esses fenômenos e de todas essas relações. Demais, não é? Se você se interessou pelo tema, não pode perder a matéria completa sobre os envolvimentos transculturais na Idade Média, feita especialmente para o Conexão Ciência. Eu te espero lá! Conexão Ciência.